Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irving Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. No final de junho, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, fez uma visita a Curitiba que causou surpresa e estranhamento aos procuradores responsáveis pela Operação Lava Jato. Na ocasião, a número 2 do Ministério Público Federal tentou obter informações contidas no banco de dados da investigação. Não conseguiu, e o caso foi parar na Corregedoria do MP em Brasília. A corregedora quer saber, entre outros pontos, se Lindora agiu dentro das normas ao pedir os dados. Eliseta Paiva disse que a apuração será feita tanto pela ótica do fundamento e formalidades legais da diligência, quanto da sua forma de execução. Parte da equipe que coordena a Lava Jato, junto à Procuradoria-Geral, também reagiu e pediu para sair. Dos 7 integrantes da equipe da Lava Jato, na Procuradoria-Geral da República ficaram 3. A coordenadora do grupo, Lindora Araújo, e mais 2 procuradores. Este mês, 4 pediram para deixar o grupo. O motivo são discordâncias quanto a ações da coordenadora. Mas a pressão sobre os investigadores continuou, não só em Curitiba. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou a íntegra dos dados das investigações às forças-tarefas montadas em São Paulo e no Rio. Também não obteve sucesso. Por isso, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A decisão coube ao presidente da Corte, Dias Toffoli, já que o Supremo está em recesso. Dias Toffoli atendeu a um pedido da PGR, que argumentou que há suspeitas de que a Força Tarefa em Curitiba tem investigado os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que não poderia ser feito porque os dois têm foro no STF. Com a decisão de Toffoli, Aras receberá cópias de 38 mil relatórios produzidos pelo COAF, o órgão federal que atua no combate à lavagem de dinheiro, em relação a pessoas físicas e jurídicas. Só em Curitiba, esses relatórios tratam de transações financeiras da ordem de 850 bilhões de reais. Mas afinal, por que o Procurador-Geral levanta suspeitas sobre a atuação da Força Tarefa? Por que a Lava Jato é contra esse compartilhamento? Quais são as implicações dessa disputa para o combate à corrupção no país? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. Participam desse episódio o coordenador da sucursal de Brasília, Francisco Leali, e o diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão. Fique com a gente. Francisco Leali, o que fez o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, buscar os bancos de dados das forças-tarefas da Lava Jato no Rio, em São Paulo e, obviamente, principalmente no Paraná? O que se sabe formalmente é que tem um aspecto específico que foi a menção a metade do nome do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O nome deles, como eles são conhecidos, não estava numa tabela no material que o pessoal de primeira instância tinha. Os nomes, sem os sobrenomes completos, aparecem na denúncia da Lava Jato do Paraná, oferecida à Justiça em dezembro do ano passado. Na denúncia, não aparecem os sobrenomes pelos quais o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, são conhecidos. E o que significa isso? Eles terem essa informação e não terem enviado para o Supremo, porque são 2 pessoas, são 2 parlamentares que só podem ser investigados pelo Supremo. Isso foi justificativa suficiente para sustentar um movimento formal e judicial do Procurador-Geral junto ao Supremo para pedir, bom, se eles têm informação sobre esses 2, pode ser que eles tenham sobre outros e essa informação não nos chegou. Por isso eu quero ter acesso a toda a investigação. Essa é a história que está contada, como foi para explicar esse movimento de conseguir judicialmente acesso aos dados, a tudo que a Lava Jato tem compilado, principalmente em Curitiba, que é onde está o núcleo, o centro, onde nasceu toda a operação. As forças-tarefa nos 3 estados afirmaram que vão cumprir a decisão do Supremo. A Lava Jato em Curitiba negou que exista qualquer investigação sobre políticos com foro. Mas existem outros elementos que reforcem a tese de que, por exemplo,
a Lava Jato toque uma investigação paralela, às escondidas, sobre autoridades com prerrogativa de foro? Eu acho que pode ser que eles tenham suspeita, tanto as do episódio da subprocuradora Lindora ir a Curitiba e tentar ter acesso, e os procuradores de Curitiba reclamarem, inclusive, formalmente a corregedoria como uma tentativa abusiva de invasão sem autorização de dados sigilosos. Isso mostra que tem uma história mal contada ou um atrito dentro da instituição do Ministério Público. A gente tem uma nova administração do Procurador-Geral Augusto Aras, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro e não pela categoria, então ele já tem um problema de origem para tentar apaziguar ele, a situação dele administrativa na categoria. Isso é uma questão da figura dele no comando do Ministério Público. Mas tem internamente, dentro do Ministério Público, parte dos procuradores que acham que o núcleo de força-tarefa ganhou um tamanho, uma dimensão que ficou quase maior que o próprio Ministério Público. Os integrantes dessa força-tarefa acham que não, acham que eles reforçaram a imagem do Ministério Público, mas tem gente que acha que eles ficaram grandes demais e podem ter ido longe demais. Agora, por que a Lava Jato, em todas essas frentes, de alguma forma, são contra a transferência desses bancos de dados das investigações? Tem a explicação formal jurídica que é assim, o que os procuradores dizem? Como o juiz é escolhido, sorteado para cuidar de um processo, eles dizem que eles também são procuradores naturais do processo, da causa. Então só eles, se eles pedem uma informação para o juiz dá, eles pedem um quebra de um sigilo, o juiz dá, então essa informação sigilosa fica tramitando entre ele, o juiz e o Ministério Público. Por conta disso, eles acham que se eles pediram uma informação, o juiz deu só para eles e só para aqueles procuradores que estão oficiando naquele processo. Não caberia a outro integrante do Ministério Público, por exemplo, um colega do Acre ou de Rondônia, ou mesmo um chefe administrativo em Brasília ter acesso àquela informação. E aí, para as pessoas entenderem, assim, o Ministério Público ele é formado, tem a Procuradoria-Geral aqui em Brasília, e em cada estado tem um Ministério Público Federal atuando. Eles são administrativamente subordinados, mas não tem chefe. O que quer dizer não tem chefe? Um procurador escreve um parecer dentro de um processo, ele não precisa perguntar para o Aras o que ele tem que dizer. Ele tem autonomia para decidir. Então essa autonomia de como atuar, ela está sendo replicada para esse caso. Os procuradores da Lava Jato entendem que eles têm essa autonomia e por isso eles não têm que prestar contas ao PGR. Embora a gente saiba que o que a investigação da Lava Jato apurou, em muita medida, em vários casos, isso acabou vindo para Brasília, porque envolvia autoridades com foro. Então, na verdade, assim, o que eles alegam é que só pode vir para Brasília o que tem a ver com a autoridade. O resto não teria que vir aqui para Brasília. Mas a PGR entende que ela quer toda a informação, e como quem tem informação tem poder, existe agora uma briga sobre quem vai deter o poder de informação sobre esses arquivos da Lava Jato. O que se conhece e o que até hoje não se conhece do que foi apurado pela Lava Jato. Toffoli afirmou que a PGR pode sim solicitar intercâmbio de informações e que as forças-tarefa transgrediram o princípio da unidade do Ministério Público que está na Constituição. Leal, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, aceitou os argumentos do PGR de que existe um comando central, que é justamente de Augusto Aras, e que, portanto, esses dados devem ser compartilhados. Isso é corriqueiro, é comum nessa relação das investigações com a PGR? Isso não é muito comum no histórico de investigação, porque cada um fica cuidando do seu pedaço e as investigações não se misturam. Mas o presidente Dias Toffoli entendeu que, neste caso, o PGR tinha razão. E aí, tentando explicar o que pode estar acontecendo, a gente não pode esquecer que o Supremo, em algum momento, já teve problemas com relação à Lava Jato. Antes do governo Bolsonaro, surgiram notícias pinçadas em um ou outro lugar, sempre saía uma notícia de que, eventualmente, poderia ter tido um ministro do Supremo delatado na Lava Jato. Isso nunca ficou muito concreto e isso provocou uma certa irritação em alguns ministros do Supremo, de achando que poderia estar um procurador de primeira instância tentando municiar, ter informações contra algum ministro do Supremo.
Naturalmente, esse caso deve ou poderá ir ao plenário do Supremo, já que foi uma decisão adotada pelo presidente de forma monocrática, né? Sim, só que o que pode acontecer, enfim, o presidente está no plantão do recesso, então ele acaba decidindo tudo. Se o despacho dele já for de cumprimento imediato e o Aras conseguir já ter acesso, o assunto está resolvido durante o recesso. Se o Ministério Público de Curitiba, por algum motivo técnico, burocrático, ou mesmo proposital, se eles retardarem o cumprimento dessa decisão, eles poderiam esperar voltar para esse assunto de alguma maneira ir ao plenário. Mas, de qualquer maneira, quem marca e agenda uma decisão do plenário é o Toffoli, e ele já tomou uma decisão. Então, essa alternativa de não cumprir, eu acho que talvez o Ministério Público de Curitiba não vai ter. Então, pode ser que a decisão não tenha, mesmo que o Supremo, o plenário, viesse a decidir, a PGR já teria tido acesso aos documentos, então não teria mais sentido. Francisco Leali, coordenador da sucursal de Brasília do Globo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Muito obrigado, até logo. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional. Com a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, a PGR vai ter acesso a 38 mil relatórios de atividades relacionados a pessoas físicas e jurídicas que foram feitos pelo COAF na tentativa de fazer combate à lavagem de dinheiro, entre uma série de outros relatórios e informações. Na sua avaliação, isso gera algum tipo de prejuízo para o trabalho de perseguição da corrupção no país? Causa um prejuízo imenso, mas não é só a Operação Lava Jato. Causa um prejuízo institucional ao país. A capacidade de enfrentamento da grande corrupção e a garantia de autonomia dos órgãos de investigação da corrupção e da criminalidade, e é péssimo para a imagem internacional do Brasil. No ano passado, uma decisão, na verdade uma série de decisões do ministro Toffoli já havia exposto o Brasil a, inclusive, repreensão de órgãos internacionais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Entre eles, a OCDE, que mandou uma missão de alto nível ao Brasil para verificar a decisão e as consequências da decisão do ministro Toffoli, que praticamente paralisou o COAF e quase 1.000 investigações de lavagem de dinheiro durante quase metade do ano de 2019. E agora, numa decisão também tomada de maneira monocrática, durante o recesso, sem conhecimento do relator do caso, o ministro Edson Fachin, ele toma uma decisão com efeito amplíssimo, sistêmico e absolutamente questionável a legalidade. O presidente do Supremo, primeiro, afirma que o Ministério Público é um só e que tem um comando central que é do Procurador-Geral da República. E também há críticas sobre a forma como a Lava Jato vem desempenhando as suas funções ao longo do tempo. Apareceram uma série de episódios que colocam dúvidas até mesmo sobre métodos que foram utilizados. O quanto que esses métodos podem ter criado um ambiente favorável a esse tipo de decisão? Os erros da Lava Jato, irregularidades, eventuais excessos, o que for de crítica sobre a operação deve ser levado em consideração, deve ser escrutinizada a atuação dos procuradores como a atuação de qualquer autoridade no país. Mas para isso existem formalidades, existem as vias corretas. A corregedoria seria a instância para esse tipo de apuração. Nesse caso, isso é uma verdadeira devassa autoritária o que está sendo feito. O Procurador-Geral da República, por mais que exista, obviamente, o princípio da unicidade do Ministério Público, da instituição, o Procurador-Geral da República ele tem a ascensão administrativa sobre os procuradores em Curitiba, no Rio de Janeiro e São Paulo, mas ele não tem uma ascensão funcional. Essa é outra garantia constitucional, que é a autonomia funcional dos procuradores da República, dos promotores. E, além disso, ele não tem uma competência correcional.
O Procurador-Geral da República não é o corregedor da instituição. Então, qualquer indício de irregularidade, qualquer coisa, deve ser apurada através das vias regulares e não por mecanismos autoritários, uma devassa como agora se pretende. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende a proposta de unificar todas as equipes de investigação sob o comando dele em Brasília. O projeto cria a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, a UNAC. Bruno, como é que você vê essa defesa, essa estruturação de um movimento por parte do Procurador-Geral para unificar em torno dele a atuação de todas as forças-tarefas, com o comando dele e geral para todas as investigações da Lava Jato? Bom, essa é a ideia que já vinha sendo discutida já há algum tempo sobre a Unidade Nacional Anticorrupção. Seria uma unidade especializada em Brasília que reuniria todos os grandes casos de combate à corrupção no país. Essa ideia, ela já foi experimentada em várias partes do mundo. A Transparência Internacional, inclusive, tem estudos comparados sobre essas experiências. Algumas delas são muito bem sucedidas e outras são um fracasso e às vezes até agravam a situação do país. Porque se não houver um elemento crucial, que é garantia de autonomia e accountability, transparência na atuação, os controles devidos dessa agência, ela pode se tornar, na verdade, um órgão de perseguição de inimigos políticos. É muito grave quando isso acontece. E no momento que o país se encontra com essa suspeição das instituições, das cabeças das instituições, entre elas o PGR e outros órgãos, é um momento muito ruim para se experimentar algo tão arriscado como isso para o país. O que nós temos que fazer agora é recuperar os estudos que já foram feitos sobre a eficiência das forças-tarefas. Existem estudos da própria Corregedoria do Ministério Público que poderiam servir para aprender as lições do que deu certo e manter, aprimorar, e o que não deu certo, corrigir. Esse seria o caminho mais seguro agora. Nós temos visto críticas abertas e retóricas, nós temos visto também atos concretos, não só contra a Lava Jato, mas agora recentemente a Operação Greenfield, a Força-Tarefa Greenfield foi basicamente desmantelada, uma das maiores operações e mais complexas operações contra fraudes e corrupção em fundos de pensão bilionários. A Operação Greenfield denunciou 29 pessoas por gestão temerária de fundos de pensão. A Força Tarefa afirmou que os ex-gestores ignoraram riscos de investimentos na empresa Sete Brasil, responsável pela construção de sondas para o pré-sal. Com isso, segundo o Ministério Público, houve um prejuízo de 5 bilhões e meio de reais nos fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Vale e da Caixa. Foi desmantelada e atitudes absolutamente discricionárias, autoritárias e um alinhamento ostensivo com o mundo político. Esse conjunto de elementos gera não só uma percepção muito ruim, mas um retrocesso efetivo da luta contra a corrupção no país. Bruno, já é notória essa boa relação do presidente Jair Bolsonaro com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E daí, nesse contexto, a gente tem o maior símbolo da Lava Jato, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje se transformou num importante adversário do governo e do presidente. Na sua avaliação, esse clima de confronto da PGR com a Lava Jato, ele é agravado por esse contexto político? Esse é um elemento importante da interpretação do quadro atual, é pensar nas motivações políticas e até nas disputas de poder, pensando nas eleições de 2022. Existe uma percepção de que o Sérgio Moro é um potencial candidato e uma percepção também que talvez seja o principal adversário, se isso se confirma, ao presidente Bolsonaro. Então, claro que isso deve ser levado em conta para a interpretação desses movimentos recentes. Destruir a Lava Jato é destruir o Sérgio Moro e desconstruir a sua imagem perante o público, o eleitorado. Mas, além disso, as denúncias que o Sérgio Moro apresentou na saída
saída do Ministério da Justiça podem efetivamente trazer consequências jurídicas ao presidente da República, além de todas as investigações que ocorrem sobre práticas ilegais nas campanhas, envolvimento dos seus filhos com corrupções praticadas como parlamentares, enquanto parlamentares. Essa é a primeira vez que Flávio Bolsonaro presta depoimento no processo que investiga o esquema da rachadinha no gabinete dele, quando era deputado estadual. No esquema, parlamentares ficam com parte dos salários dos assessores. Então, todo esse cenário de disputa eleitoral e de ameaças legais, jurídicas, criminais com relação ao presidente e ao seu entorno, isso gera uma imensa preocupação de ser o motivador das ingerências sobre os órgãos de controle, particularmente a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Muito obrigado, Roberto, e aos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!